Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 19 de abril de 2020, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 13º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Berseba, lugar de voto, ou poço do voto, ou também chamado Bershiva. O texto-chave vai estar em Gênesis capítulo 26, do versículo 14 ao 33. Irmãs, nós voltamos hoje ao início do primeiro dia do propósito, onde entreguei ali a base do que ia ser essa caminhada de oração, de cave poços, edifique casa e construa um reservatório. Eu acredito que nesses 13 dias, e hoje nós fechamos esse ciclo de falar de poços, de entender, de compreender o que Deus quer conosco, né, através dos poços ali no início da cidade. Vou deixar as fotos novamente para a gente não perder de vista a base da caminhada, né? Então ali no início da cidade, aquele poço que é o início de tudo, que é a fonte de tudo, né? Que é a água, nós precisamos dessa fonte para sobreviver, para fazer tudo que nós precisamos. Então nós vamos voltar nesse texto, porque quando eu li para vocês no primeiro dia da caminhada de oração, eu parei no versículo 22, mas eu quero ler do versículo 23 para frente, mas antes eu vou dar mais uma recapitulada. Vamos lá. Quando começamos a falar aqui sobre Isaac, né? Que ele prosperou muito, os inimigos tiveram inveja dele, no versículo 14 fala, os filisteus tinham inveja dele, por isso entulhava os poços que o pai dele já tinha cavado para ele. O rei Abimeleque disse a Isaac, no versículo 16, aparta-te de nós, porque você está muito poderoso. Então Isaac saiu dali de perto de Abimeleque, foi para um campo chamado Gerar, onde ele habitou, e ele tornou a abrir os poços que foram cavados nos dias de seu pai, e que os filisteus tinham entulhado todos aqueles poços, né? E ele deu ali o mesmo nome que seu pai já tinha dado, e cavaram os servos de Isaac no vale e acharam águas nascentes. Mas os pastores daquela cidade, versículo 20, falou para ele, olha, essa água é nossa. Então ele teve que sair dali. No versículo 21, eles cavaram outro poços, mas também falaram para ele, né, que aquele poço não era de Isaac, que ele não podia ficar. Ele saindo dali, no versículo 22, e agora eu vou entrar no devocional de hoje, ele saindo dali, ele cavou ainda outro poço. Aí vem o terceiro poço, né? E ali ninguém brigou com ele, e chamou ele de Riobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e nós vamos e prosperaremos nessa terra. Então, depois dele ter cavado nesse terceiro, ninguém incomodou com ele, ele achou que estava tudo certo. Ele achou que Deus estava prosperando ele. Vai pegando os detalhes aí, irmãs. Aí, vamos para o versículo 23, que é a moral do tema. Dali, subiu para Berseba. Berseba é aquela cidade, aquela cidade das ruínas que eu deixei, né? Que tem o poço, tem a entrada da cidade ali, das casas ali, não só a ruína de casa, mas é uma ruína da cidade inteira. E no final da cidade tem um reservatório. Então ele sai dali, anda mais um pouco e ele vai para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor, versículo 24, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, eu sou contigo, eu vou te abençoar, te multiplicar sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, né? Isaac levantou um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac começaram a abrir poço naquele lugar. Aí o que aconteceu no versículo 26? De Gerar, o rei Abimeleque e o seu amigo, comandante do exército, disse-lhe, foi até Isaac, né? E Isaac disse para ele no versículo 27, por que vocês vêm até a mim, se vocês me odiaram e me expulsaram do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti. Façamos aliança contigo. Jura-nos que você não vai nos fazer mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. No versículo 30 fala assim, então Isaac deu um banquete, e comeram e beberam. Levantou-se de madrugada, juraram um ao outro, Isaac os despediu e foram em paz. Lembrando, irmã, que aqui no versículo
25, enquanto estava acontecendo essa conversa aqui dele com aquela pessoa que perseguiu ele, que mandou ele embora, os servos de Isaac estavam lá abrindo os poços, né? Lembra disso. Aí, 31. Levantando de madrugada, juraram um ao outro. No 32. Nesse mesmo dia, veio os servos de Isaac e dando-lhe a notícia de que o poço que tinha cavado acharam água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. E agora eu entro no devocional. É isso, irmãs. Isaac teve essa luta, né? Esse momento de confusão ali, de grande luta, né? Cavava poço, não era, cavava outro, não era, os inimigos com inveja, mas ele chega em Berseba. E nós precisamos, e Deus está nos chamando a entrar, a caminhar mais um pouco. Ele chegou numa cidade aqui que era o Rebote, ele achou água e ele pensou, agora o Senhor está comigo. Mas Deus nos chama aí um pouco mais à frente. Talvez, irmãs, você cavou poços, você teve as suas dificuldades, ou talvez está tudo mais ou menos, já está tudo tranquilo e você achou ali que era o lugar que Deus realmente queria que você ficasse, mas Deus te chama um pouco mais à frente. Deus quer te levar a Berseba. Berseba é um lugar de voto. Ele fez um voto com Deus. Né? Deus fez um voto com ele, apareceu aqui para ele no 24, apareceu para ele, fez um voto com ele, reafirmou o amor dele, de Deus para com Abraão, seu pai, para com ele, falou, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou ser com você. E Isaac responde, fazendo um altar, invocando o nome do Senhor, e ele firmou a sua tenda ali. Quando fala que ele firmou a sua tenda, está falando disso, vamos começar agora a edificar a casa. Agora nós já estamos assentados, nós já entendemos, né, que nosso Deus é um Deus que traz a água para nós, que nosso Deus tem feito um milagre no deserto, de onde vêm as águas para o deserto. Essas cidades, irmãs, todas eram desérticas, assim, era de terra seca, né? Era um lugar que você tinha que crer na provisão de Deus, que aonde encontrasse a água era um sinal ali da suprimento de Deus, né? Então, quando ele resolve andar um pouco mais, ande um pouco mais, irmãs, se esforce um pouco mais, né? Se doa um pouco mais. Então, nós estamos entrando agora e nós vamos entrar essa semana nesse Edifique Casa. Mas antes disso, vamos fazer aqui um propósito com o Senhor, firmar o nosso coração, firmar as nossas estacas, como Isaac fez. Deus falou comigo, é aqui, então eu vou armar minha tenda e eu vou edificar a minha casa. Bom, chegou a hora da gente fazer um voto com Deus, de abrir o poço no lugar certo. Chegou a hora da gente deixar para trás as frustrações dos poços antigos e até do poço que estava tudo bem, mas que Deus te chamou para ir além, para ir para o poço dos milagres, para ir para o poço da aliança. Irmãs, quando chega aqui no versículo 27 ao 30, o rei lá, o Abimeleque lá, que tinha expulsado Isaac, procura ele. Isaac não guarda mágoa, Isaac não vem jogar na cara dele nada. Isaac pondera, pergunta o que tu quer, né? Eles reconhecem que Deus é com Isaac, porque quando você passa pela provação, quando você sabe perdoar, quando você sabe agir da maneira certa, em amor, na palavra, mais cedo ou mais tarde, irmãs, os seus perseguidores, os seus inimigos, os seus adversários, seja lá quem for, vai reconhecer que Deus é na sua vida, como foi aqui na vida de Isaac. E eles responderam, né? Porque Isaac disse para ele no versículo 27, o que vocês vieram fazer aqui? Se vocês me expulsaram, o que vocês querem comigo? E no 28 ele fala, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Será, irmãs, que as pessoas podem ver claramente que Deus é com você? Ou você não demonstra os frutos do Espírito? Você não demonstra compaixão, você é rixosa, né? Você briga por tudo, você quer o seu dinheiro na marra. E Isaac não. Isaac, quando contentavam com ele, mas isso é meu, ele não dizia, não, eu vim aqui primeiro, eu tive todo o trabalho, eu abri o poço. Ele entendia que existia um Deus que o guiava, e um Deus que vem ali de geração
e nós vamos falar desse Deus de geração depois, quando nós falarmos de filhos, um Deus de geração que já tinha sido com o pai dele, já tinha dado água e poços para o pai dele, ia dar para ele também. Então hoje, irmã, nós temos que aprender a deixar ir. Deixa ir. Isaac liberou os inimigos, deixa ir em paz. Aqui está dizendo, ó, o Abimeleque falou para ele no versículo 29, jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, somente o bem, e deixa-nos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Irmã, se você quer viver uma vida plena, se você quer entrar para começar a edificar essa casa, assim como a mulher samaritana, quando saiu daquele poço e ela foi viver o novo, ela nem voltou para casa com aquele jarro de água para fazer os afazeres dela, que ela estava fazendo, às vezes, talvez ali com amargura, com tristeza de alma, com cansada. Ela foi além, ela virou uma missionária, ela foi para a cidade, ela foi para anunciar o que ela tinha encontrado, porque quando nós encontramos águas vivas, nós não conseguimos ficar calada, né, irmã? Assim como eu estou fazendo, passando para vocês e motivando e querendo ativar esse poço para que vocês desentulhem e jorrem essas águas vivas, mas deixa aí em paz. Irmã, se você não aprender a perdoar, tá? Se você não aprender a deixar ir, não tem como a gente viver a plenitude de Deus. Não tem como. Deixa ir toda mágoa, seja pequenininha ou seja grande. Deixa ir, libera, entrega. Deixa Deus ser a sua justiça. Chegou a hora de você deixar ir em paz e viver o novo. Esquece aquele esporte. Mas não sei quantos anos atrás eu passei isso e foi difícil, e o poço, né, e aquela luta. Esquece. Esses dias eu achei um Instagram, às vezes apareceu assim, né? E o nome do Instagram dizia assim, a descrição, a mulher colocou assim, uma mulher injustiçada pela vida. Eu falei, misericórdia, eu não quero nem ver o que tem nesse Instagram, isso aqui deve ser só poço entulhado. Minha irmã me deu uma vontade de escrever, eu não conheço, faço nem ideia quem seja essa pessoa, me deu uma vontade de escrever, falei, irmã não, que eu não sei nem se ela é cristã, né? Ou querida, sei lá, muda esse nome. Carrega esse fardo aí, não. Uma mulher injustiçada pela vida. Nosso Deus é Deus de justiça. Ele lida com os injustiçados, como ele deu aqui ele lidou aqui com Isaac, com seus inimigos, e ele mudou a vida de Isaac. E ele levou ele para essa cidade Berseba, né, que ele deu o nome aqui, ó, no versículo 32, dando-lhe a notícia do poço que tinha cavado. Disseram, achamos água. O poço chamou Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. E eu estive lá, irmãs, que é um lugar de mais de 2000 e tantos anos atrás. Eu não sei nem quantos anos, porque só que Jesus veio já tem 2000 anos. E o Isaac já tinha quanto tempo aquilo ali. Se você quer gerar coisas que perpetua, que vai deixar uma história, você precisa deixar aí. Você precisa deixar aí as mágoas, as picuinhas, sabe? Mas aquele contentou comigo. Mas aquela sogra, mas aquele cunhado, mas aquela tia, mas aquela prima, mas não sei quem. Deixa ir, irmã, em nome de Jesus, seja livre, para que você prove águas vivas, amém? Bom, os homens de antigamente, eles faziam votos com Deus. Por quê? Porque eles eram pessoas de palavras, coisa que nós não temos hoje, infelizmente. Você vai deitar dizendo, amanhã eu vou jejuar, eu vou me consagrar, e de manhã você muda de ideia quando você vê o seu bolo, né? Na cozinha, não, já não vou mais. Me mandaram um vídeo ontem, aliás, eu fui ver um vídeo, né, de uma menininha, parece engraçado, mas não é, né? Brigando que ela não queria jejuar, porque tinha um bolo na frente dela, ela queria comer o bolo, eu não vou jejuar, eu não quero saber de jejuar. Isso é lamentável, né? Porque não compreendeu ainda. Eu sei que é uma criança, mas a Bíblia diz que a astúcia já está no coração da criança, né? E a gente vê já a nossa natureza, a nossa carne, não querendo se dedicar a Deus. E parece muito engraçadinho o vídeo, mas é triste, é lamentável, porque assim estamos nós, né? Se debatendo,
ficando revoltados. Por que eu tenho que pagar preço? Por que eu tenho que buscar mais? Por que eu tenho que desentulhar esses poços? Por que eu tenho que cavar poços? E depois a gente começa a usar a frase que a mulher que eu encontrei no Instagram dizia, né? Sou uma mulher injustiçada pela vida. A gente prefere abraçar esse título para poder justificar os problemas da vida, ao invés de viver aquilo que Isaac viveu, ir para o lugar do poço, fazer uma aliança com Deus. Isaac foi um homem extremamente abençoado. Isaac morreu na sua ditosa velhice. Isaac, assim, teve muitas experiências com Deus. Então, irmãs, Deus quer transformar a nossa vida. Então, os homens faziam votos. E nós precisamos, assim, fazer um voto com Deus. E o maior voto que nós podemos fazer para Deus, porque muitas vezes as pessoas querem fazer votos para Deus, e a gente tem que tomar, ao mesmo tempo que a gente tem que ter um coração que quer obedecer, que quer servir, nós temos que tomar cuidado com o voto de tolo. Lembra quando eu contei sobre Saul? Que Saul fala que se ele vencesse a guerra, que ninguém comesse até ele vencer a guerra, porque o homem que comesse morreria. Fez um voto de tolo, né? Em Juízes, deixa eu dar uma... Não vou ler, só vou contar uma história para vocês de Juízes, de um voto de tolo também, que outra pessoa fez. Juízes capítulo 11, o Jefeté, que era um outro homem que Deus levantou ali para livrar Israel, naquela época que ainda não tinha um homem certo, antes de chegar Samuel. Jefeté, ele foi brigar ali, foi lutar para defender o povo de Israel, e ele fez um voto. Ele falou com Deus assim: Senhor, se o Senhor me der vitória nessa guerra, a primeira pessoa que sair da minha casa quando eu voltar da batalha com a vitória, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou sacrificar o Senhor. Misericórdia, irmãs. Porque naquela época, e a gente passou lá por um lugar, a gente viu o vale, né? Naquela época, os cananeus, eles sacrificavam seus filhos a Moloque. Ele dava os filhos aos demônios, né? Eu não sei direito, mas parece que era como se fosse um forno enorme e colocava ali as crianças. Misericórdia, sacrifício humano. Deus jamais se agradou disso, Deus jamais pediu isso. Então ali as nações, nessa época, Israel estava contaminado com as nações, com os amorreus, com os jebuseus, né? Porque eles não limparam a terra toda ali quando Deus mandou, então eles acabaram se contaminando. E ele fez esse voto de tolo. Se eu ganhar, quando eu chegar, a primeira pessoa, quando ele chega da guerra, irmã, a primeira pessoa que sai ao encontro dele é a filha dele. Parece que era a única filha dele. E aí ele chora e diz: meu Deus, olha aí, você é a filha do voto, e agora? E aí essa moça fala: deixa eu, então, pelo menos passar 2 meses com as minhas amigas, para que eu chore a minha virgindade, para que eu chore que a minha vida agora acabou. Dá a entender que ele não mata ela, né? Mas ele, tipo, ela não casa, ela fica ali, como vou dizer, vira uma beata em casa, né? Que isso era algo muito... Não era algo bem visto em Israel, porque as mulheres foram criadas para casar, para ter filhos, para procriar, e casavam-se muito cedo, então não era uma coisa comum as mulheres ficarem sem um casamento. Isso era algo muito triste ali naquela época. Hoje não, né, irmãs? Hoje uma mulher já consegue ficar sem um casamento, já tem mais liberdade, já tem mais... consegue ter uma vida, né? Naquela época, se ela não casasse, não tivesse filho, ela não ia ter uma vida. E então ele pelo menos não matou ela, graças a Deus, né? Mas ela ficou ali, virou tipo essa beata, e fala que as moças vinham de ano em ano chorar. Quer ver? Deixa eu ver aqui onde está só. Deixa eu ver aqui onde está só para me ler essa parte aqui. Ao fim... Peraí, aqui ó. As filhas de Israel saíram e vinham de ano em ano cantar a memória da filha de Jefeté. Então, de ano em ano, as moças vinham, tipo, chorar ou lembrar da tristeza que aquela moça passou devido a um voto de tolo, por causa do seu pai que fez esse voto de tolo. Bom, irmãs, por que eu estou falando do voto de tolo?
nós temos que tomar cuidado, sabe? Porque quando nós estamos no nosso fervor da nossa carne, nós podemos falar coisas com Deus que a gente acha que a gente consegue cumprir e a gente não consegue. Você lembra quando Pedro disse para Deus, para Jesus: eu jamais te negaria. Todos podem te deixar, todos podem te negar, mas eu jamais. E Jesus disse para ele: ô bobinho, hoje mesmo você vai me negar, né? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então, assim, eu conheço pessoas, eu lembro de pessoas que falavam, né, às vezes com arrogância: eu jamais farei isso, Senhor, eu te amo tanto. E é bacana, sim, a gente amar o Senhor, mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos votos de tolo, né? Eu prefiro, às vezes tem pessoas tão fervorosas, achando que estão tão fervorosas, né? Não conhecem as suas fraquezas. Às vezes diz: eu prefiro morrer do que acontecer aquilo comigo, eu prefiro morrer do que desviar, eu prefiro morrer do que acontecer tal coisa. E infelizmente, irmãs, eu vi acontecer aquilo que a pessoa disse que preferia morrer do que acontecer. E ela teve que lidar depois com isso. Então, assim, não faça voto de tolo. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de fazer algo para Deus e isso é normal, tá? O voto é uma bênção. Se você sentir realmente fazer uma coisa, mas faça com sabedoria, com discernimento. Jesus é o nosso maior voto. Jesus é a nossa aliança eterna. Ele é a ponte que nos liga ao Senhor. Ele foi entregue por nós. Ele foi dado como sacrifício ali vivo por nós. E é o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Agora, vamos ter cuidado com o voto de tolo. De tempos em tempos, irmãs, na nossa vida, nós precisamos renovar os votos, né? De tempos em tempos, quando Deus nos move de lugares, como Deus fez aqui com Isaac, nós precisamos renovar os nossos votos, renovar a nossa aliança. É quase um casamento, né? Tem as bodas na medida do tempo, 25 anos, 50, 75. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma renovada nos nossos votos com o Senhor, reavaliar o nosso amor por Ele. Mas lembre-se que o melhor voto que você pode fazer para Deus é amar a Deus de todo o teu coração, amar a palavra e obedecer. Porque quando Saul fez ali, ele quis sacrificar no lugar de Samuel, Deus disse para ele: tenho mais eu prazer em sacrifício do que na obediência? Então, que o maior voto que você pode dar para Deus é a sua obediência, tá? Não adianta a gente querer fazer tantas coisas que talvez a gente não vai cumprir. E eu quero falar algo também, irmãs. Enquanto eu fazia esse devocional, eu me lembrei de uma coisa. Se você fez algum voto com Deus, por mais simples que foi, e você não cumpriu, se você tem condição de cumprir hoje, cumpra, tá? Eu me lembro que eu fiz um voto com Deus antes de sair do Brasil, há mais de 20 anos atrás. Eu estava num evento da igreja muito fervoroso e eu disse para Deus que quando eu chegasse nos Estados Unidos, meu primeiro salário eu iria comprar uma aliança que ia representar a minha aliança com Deus. Cheguei aqui e esqueci, né? Não vou dizer que esqueci, porque seria hipocrisia, mas não é o momento, não deu certo, não sei onde comprar, não sei o que, sabe? Assim, que é um monte de desculpa que a gente arruma. E nisso, irmãs, passaram-se uns 9 anos, eu acho, e eu não tinha cumprido. E quando chegou nessa época, Deus me cobrou. Deus disse: olha, você não cumpriu o que você me falou. E eu estava passando um momento de muita transição nesse período que Deus me lembrou desse voto. E ali eu estava sem trabalho. E eu refiz o voto. Deus me chamou a atenção e eu refiz o voto porque aquele voto continua queimando no meu coração. Então eu falei: Senhor, o Senhor está me dando a chance de fazer de novo. Então eu vou dizer para o Senhor: próximo trabalho eu vou fazer isso. E assim eu fiz, irmãs, e foi uma aliança maravilhosa que Deus confirmou e tudo. Então, se você fez algum voto, seja qual simples que foi, talvez visitar alguém, né? Às vezes a gente faz votos de visitar alguém, né? Um compromisso, né? Se eu for em tal lugar, eu vou ver um parente. Se eu for em tal lugar, eu vou fazer isso. Enfim, se você tem como cumprir, cumpre. Sabe por quê? Porque voto não cumprido, voto de tolo, ou voto que você não cumpre, você vira tolo. E aí tolo não recebe bênçãos, tá bom? Mas o voto maior que Deus quer de nós é obediência. Ame a Ele, ame a palavra dele
e obedeça a Ele. Honre as suas alianças, seja pessoa de princípio. Bom, irmãs, para terminar, eu quero ler aqui Jó, capítulo 31. Espera aí um pouquinho, onde está Jó? Jó, capítulo 31, ele fala assim que ele tem uma aliança com os meus olhos. Jó, capítulo 31, versículo 1, fala assim: fiz uma aliança com os meus olhos, pois como eu colocaria ele numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Senhor lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Então, irmãs, faça uma aliança com os seus olhos. Faça um voto com os seus olhos, de não colocar os seus olhos naquilo que não provém de Deus, naquilo que vai te levar à destruição, naquilo que vai tirar você dos poços de água viva. Faça uma aliança com a sua boca, que você não vai praguejar, que você não vai matar com seus lábios, que você não vai destruir. Faça uma aliança com as suas mãos, que você não vai tocar em coisas impuras, que você não vai defraudar, não vai roubar pessoas, não vai usar sua mão para trazer destruição. Faça uma aliança com seus pés, que você não vai para caminhos de morte, mas que seus pés vão ser usados para ir para caminhos do bem, para a casa do Senhor. Enfim, irmãs, faça uma aliança com todo o seu corpo, consagre o seu corpo a Deus. Isso, assim, é um voto especial. Bom, para terminar, vamos ler Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 ao 7. Quando a Deus você fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre os votos que fazem. Melhor é que não vote do que você votar e não cumprir. Não consinta que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa das tuas palavras, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Então isso aqui entra naquilo que eu falei, de se você fez um voto com Deus, cumpra os seus votos, tá? Se você fez algum propósito de abençoar a pessoa, faça aquilo que você colocou no seu coração. Bom, irmãs, essa é a mensagem de hoje. Tem uma semana de vitória. Eu vou deixar uma canção aqui que é do Davi Sarcer, né, que fala aliança, eu acho que é Eu Te Dou o Meu Isaac, uma música maravilhosa. Ouça, canta. Vamos preparar o nosso coração para aquilo que Deus vai fazer daqui para frente. Nós vamos entrar agora nos devocionais de como você vai edificar a sua casa. Você já entendeu, você já compreendeu a importância do poço, a importância da entrada da cidade, a importância da sua entrada no seu coração, no seu espírito. E agora nós vamos entrar para a edificação do lar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e vejam as fotos, meditem mais uma vez naquilo que Deus está te levando. Ouça a canção em nome de Jesus. É isso, um beijo, fiquem com Deus.